Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre ecossistema da saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. E hoje, vamos para a terceira e última parte do nosso papo com o Victor Gadelha, que é Head de Inovação em Saúde da Operação de Hospitais da DASA. Você já comentou hoje, nesse papo, algumas vezes aí o VBHC, que é o chamado Value Based Healthcare, que é uma grande tendência que deve revolucionar o acesso e a democratização do sistema suplementar, e algo que eu sou muito apaixonado, acredito muito também, quando a gente fala de futuro da transformação do mercado de saúde. Isso já é uma realidade aqui no Brasil, ou é algo que você pode construir em médio e longo prazo? Quais são as evoluções e melhorias da saúde que você vislumbra com a entrada aí do VBHC? Vamos lá. Eu acho que, assim, não é a realidade ainda no mundo, para falar a verdade, sabe? Tipo, eu acho que tem locais que estão um pouco mais avançados, né? Mas, apesar de ser um conceito antigo, tem muita gente falando, é um conceito aí de 2006, 2007, é muito legal, né? Ele protagoniza entregar saúde ao meu paciente e ele tenta fazer isso de uma forma objetiva, que é através de pertinência, ou seja, eu fazer o exame certo, o procedimento certo no paciente certo, na hora certa. E aqui eu vou trazer depois disso um pouco de desfecho, porque é importante para a gente comentar nessa evolução tecnológica, ou seja, como o paciente saiu, não é só se ele saiu bem do hospital, como ele está daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu ver o desfecho desse paciente. Experiência, que foi um pouco do que a gente falou, então, por exemplo, essa solução de aceleração, a ressonância, ele traz um componente de experiência grande, né? É interessante. E isso tudo dividido por custos diretos e custos indiretos. No Value Based, nessa pegada de saúde baseada em valor, nesse momento, eu acho que a gente está num processo de entendimento. Só que, do ponto de vista de tecnologia, até pelo livro lá, eu acho que ainda faltou muito componente de tecnologia ainda no conceito, mas essa tecnologia do futuro que a gente está vendo para a gente realmente, porque sem ela, é muito difícil a gente entregar em sua plenitude. Você consegue fazer quase, para mim, Value Based, um conceito do Value Based, você consegue botar em prática. A gente tem testado, acho que é um negócio muito bacana. Quando mexe do ponto de vista financeiro com o profissional de saúde, ele muda o modelo de remuneração que acontece na saúde hoje em dia. Ninguém quer ser avaliado de uma forma subjetiva. E hoje o desfecho com aquele que a gente chama PROM, é o Patient Report Outcome Measurement, e o PROM. Basicamente é o paciente reportando ali como é que ele está em 3 meses, 6 meses, 9 meses. Mas se o paciente estiver com raiva do profissional de saúde, ele pode colocar alguma coisa ali que não é a realidade, e o profissional de saúde ele vai ser avaliado, vai ser até remunerado baseado naquilo. E a tecnologia, principalmente com os algoritmos, trabalhando nos biomarcadores digitais, ela vai ser fundamental para a gente sair do PROM, da subjetividade do PROM, para um PROM objetivo. Porque é aquilo, se eu fiz uma cirurgia de prótese de quadril, eu quero que o paciente volte a andar e que o paciente volte que tire a dor. Então, que eu possa fazer isso com o celular no bolso, vendo a velocidade média, que eu possa ver isso de uma forma, não a cada 3 meses, mas que eu possa ver todo dia ali um sensor captando aquilo. Perder peso, que seja através de uma balança, mas não seja só perder peso, que eu possa ver do ponto de vista de saúde mental, qual tipo de coisa que essa pessoa procura na internet, qual tipo de coisa. Então, que eu possa fazer uma análise muito mais complexa e objetiva do desfecho, para a gente realmente ter o conforto de fazer uma migração para o Value Based de forma concreta, tá? A inteligência artificial, quando a gente entra no bloco de custos, a inteligência artificial é a tecnologia transversal que dá a gente possibilidade de fazer coisas em escala, de forma exponencial. Eu saí de uma função de primeiro grau, lembra da matemática lá, né? A x mais b é realmente um x elevado ao quadrado. Então, assim, eu consegui criar essa curva exponencial. Por quê? É lógico, com menos recursos eu consigo fazer mais coisas. E quem é que vai fazer essas coisas? É a máquina fazendo processos automatizados, tal qual o humano faz do ponto de vista cognitivo. Mas por que eu trago isso? Porque eu acho que o grande core aqui que a gente vai viver no futuro para ter uma redução até maciça dos custos e uma eficiência operacional, e trazendo um pouco daquele questão da molécula, a gente está evoluindo cada vez mais terapia alvo dirigida, essa terapia genética.
E a terapia genética, assim, tem várias modalidades, mas basicamente tem um pedaço do teu código genético que produz uma proteína, produz alguma substância, ou deixa de produzir, que causa uma lesão no órgão-alvo. Então, atrofia muscular espinhal, você tem uma alteração que faz uma proteína que faz uma lesão lá no nervo, perto do músculo, e a pessoa vai perdendo essa capacidade. Mas a gente, quando tem a terapia alvo dirigida, a gente anula esse gene para ele não produzir mais essa proteína e tentar parar de causar lesão no órgão-alvo. De uma maneira geral aqui, só para todo mundo entender. Eu não tenho uma medicação específica ainda para lesão no órgão-alvo, para trazer o músculo de volta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Diagnosticar mais cedo esses pacientes. E onde é que eu vou diagnosticar mais cedo? Mais cedo. É a combinação do biomarcador digital com o genótipo e análise genética tradicional. A união desses dois a gente chama de Deep Digital Phenotyping. Então, eu fazer uma análise profunda do ponto de vista digital e do ponto de vista genético de tudo que a gente faz hoje. A união desses dois vai poder trazer para a gente componentes para dar um diagnóstico muito mais rápido e a gente poder fazer essas terapias de uma forma muito mais antecipada, garantindo o melhor desfecho para o paciente. E esse conceito de Deep Digital Phenotype é um dos que eu quero cada vez mais trazer, porque eu vejo muita gente trabalhando já nisso também, e eu acho que é um futuro grande para a gente ser o mais eficiente nesse tipo de medicação, sabe? Muito bacana. Certamente isso, como você comentou, aumenta muito a qualidade de vida do paciente também, né? Um diagnóstico precoce versus um diagnóstico já atrasado realmente faz uma diferença gigantesca, né? E, Gadelha, queria falar um pouco sobre intraempreendedorismo. Muita gente ainda desconhece o termo, não enxerga isso como uma alternativa de caminho, né, de carreira. Ou você empreende, que envolve altos riscos, captação de dinheiro, etc. Ou você trabalha em uma empresa que dá a sensação de percorrer um caminho mais fechado, mais previsível, mais tradicional. Diante de tantas transformações, você acredita que o empreendedorismo é o combustível necessário para as empresas do setor de saúde busquem iniciativas inovadoras? Como você que tem bastante experiência com isso, né? Como que realizar ações que tornem os profissionais da saúde intraempreendedores? Qual que é o caminho aqui? E aí eu queria que você explorasse também, no nosso papo, né? Descobri que você tem um projeto muito legal chamado de Jovens Médicos Inovadores, que eu acredito ser um bom exemplo de uma iniciativa de intraempreendedorismo, né? Você podia explorar um pouquinho para a gente? Não, perfeito. Eu acho que aqui é um caminho, assim, super interessante para a gente poder... Que é isso? O que é o empreendedorismo? É você ser um empreendedor dentro de uma empresa. O empreendedor, naturalmente, ele tem... Eu acho que a grande diferença do empreendedor mesmo para o intraempreendedor é conforto de risco, né? O intraempreendedor, ele vai fazer projetos, mas, assim, o dinheiro não necessariamente é seu direto. O que está em risco ali pode até ser tua profissão, alguma coisa nesse sentido, mas o empreendedor, sim, ele não está com risco, porque é dinheiro que, se não der certo, ele pode, inclusive, acabar devendo em algum momento. Então, é um risco maior. Então, se você quer arriscar menos, você vai praticar o empreendedorismo. Se você quer arriscar mais, você pratica o empreendedorismo. Se você quer ser completamente fora da caixa, você faz os dois ao mesmo tempo. Então, é um pouco do que eu tenho vivido. Mas, para que o empreendedorismo aconteça, ele é muito legal para um profissional que ele tem esse viés, ele quer fazer algo diferente, ele quer ter uma iniciativa própria, ele quer deixar um legado. Eu acho que todo mundo quer meio que deixar um legado. E que ele entra, por exemplo, para fazer plantão no pronto-socorro. E ele não vai lá, faz pronto-socorro, volta, faz o plantão no pronto-socorro. Ele passa a se envolver, porque ele detectou que aquilo poderia ser melhor e ele vai lá e muda aquilo. Então, primeiro ponto, por que eu trago isso? Porque é o perfil de pessoa, sabe? Tem pessoa que ele tem essa característica. E cabe às instituições notarem essas pessoas e trazerem para perto, porque essas pessoas têm uma capacidade muito, muito grande de inovar, tá? E o mais importante, a gente tem feito isso muito aqui, né? A gente dá muito valor aos talentos, a gente dá muito valor a captar essas pessoas, a notar essas pessoas. Eu acho que quando você percebe isso, você tem que dar um grau de autonomia com direcionadores e entender do ponto de vista de gestão, é o que eu tenho aprendido muito aqui dentro nos últimos quase 3 anos, tem toda uma lógica. A empresa ela tem que ter os direcionadores estratégicos muito bem definidos, uma metodologia como o OKR que a gente utiliza, onde tem o objetivo-chave, os indicadores que a gente tem, mas o action plan, o plano de ação, ele, apesar de ter o direcionador, ele dá um pouco mais de liberdade e você vai definir junto com a tua equipe os planos de ações para poder atingir o indicador. Porque é aquilo, é isso que eu preciso de você. Se eu confio em você,
né? E eu te dou os direcionadores, vamos junto aqui, me dá as atividades que você precisa fazer, o que é que você quer fazer para poder pegar. E eu trago isso porque tem que ter um nível de governança, tem que ter, segundo eixo, cultura. Tem que ter uma cultura que dá liberdade ao erro, que entenda o erro como algo que faz parte do processo de aprendizado e que parem de cobrar por projetos. Então, projeto 1 não deu errado, é uma falha. Passa a cobrar mais numa lógica de portfólio, né, cara? Toma aqui, né, um que dá certo e pode ser que compense em 1000 que deu errado. Então, você trabalhar na lógica de portfólio, garantindo a autonomia, a confiança, o clima organizacional excelente para que o intraempreendedor ele possa destacar. E pensando nisso, e muito que eu vivi, eu acho, como estudante ali de acadêmico de medicina, que não existe essa oportunidade mesmo de viver o intraempreendedorismo. Eu criei, junto com o pessoal de Jovens Mestres Inovadores, onde a gente trouxe ano passado três jovens sensacionais, e estamos abrindo a segunda edição agora, que vai ser muito maior, porque foi um sucesso. E eles entraram, assim, aqui, eles puderam tocar na carga horária que fazia sentido para eles, cada um trocou uma prova de conceito super complexa. E, assim, é uma experiência, assim, sensacional para os dois lados, sabe? E a gente pôde ver o espírito entre empreendedor e como eles fizeram as coisas acontecer, com mentoria, com organização. E é esse tipo de coisa que a gente tem que fomentar para encontrar, inclusive, os próximos talentos, sabe? Acho essencial e eu, pessoalmente, acho que essa qualidade é uma qualidade que ela é essencial para qualquer carreira de sucesso no futuro. Sem você ter esse espírito de querer estar curioso, querer inovar, querer procurar algo diferente, caminhos melhores, tal, eu acho que não se sobrevive na corporação para o futuro, né? Então, acho que mais do que um caminho, eu acho que ele é essencial, ele é fundamental hoje para um profissional. Muito bacana. E, Victor, como que começou a transformação digital da DASA, né? Agora entrando no seu trabalho atual, né? Você pode explicar como foi esse processo, quais seriam os próximos passos? A DASA é um dos gigantes aqui, né, da saúde do Brasil e certamente tem feito muitas manchetes aí de tanta transformação, tanta incorporação, tanta coisa, né, que vocês estão fazendo. Não, perfeito. Quando eu cheguei aqui, né, há 2 anos e meio, assim, ele já tinha iniciado o processo de transformação digital. O primeiro dever de casa, eu acho que foi eu entender todas as pessoas que estavam ali me liderando na época, e é importante, eu acho, né, você entrar na empresa e entender o que está acontecendo, que era como, naquele momento, você, pensando na experiência do usuário, você poderia melhorar todos os fluxos do ponto de vista da operação. Então, muito claro, por exemplo, é esse agendamento online. Algo que é extremamente complexo de se fazer, mas aí chegou lá e é o primeiro laboratório que tem um agendamento completamente online. Então, esse é o tipo de iniciativa que precisava ser feito, porque quando você olhava, né, aquela tabela, eu estou aqui hoje, eu preciso chegar aqui. E esse aqui, eu concordo com o agendamento online, cara, é o que é essencial, que tem que ter. Só que ali teve a presença do Cubo. O Cubo entrou na DASA, né, como um grande hub de empreendedorismo, que teve aquela aproximação, com, acho que, a ideia visionária do próprio Pedro Bueno, com tudo que foi aprendido pelos executivos em cursos e todas as consultorias. A gente sempre quis dar um passo a mais, sabe? E esse passo a mais, ele acaba combinando no Nave hoje, que é a plataforma digital. O Nave hoje ela é dividido em 2 frentes, e tem muitas equipes trabalhando nisso, que é o Nave com a interface para o paciente e o Nave com a interface para o médico. E para esse Nave acontecer, antes de tudo, tem que ter uma estrutura de dados muito robusta, como você falou. Existe um passo de construir todo o Data Lake, que é o maior Data Lake hoje que a gente tem, né, no Brasil, com dados estruturados. E a partir desse Data Lake muito bem estruturado, você consegue trazer essas informações para o médico, para o paciente, e começar a trabalhar no front, na visualização, em jornadas cada vez mais personalizadas. Então, vai desde agendar, ver todos os teus exames digitais de forma online, de poder agora fazer consulta com o teu médico, e quando o médico está atendendo, ele vai poder ver tudo o que aconteceu. Então, tem um produto chamado Resumo Clínico, né? Ontem mesmo eu estava atendendo de noite, e, eu vou lá com o paciente, eu clico no Resumo Clínico, e tem tudo o que eu preciso saber daquele paciente, onde ele passou, quais são os exames, se tem um exame em destaque alterado, não só laboratorial, mas de imagem, e se combinou nessa dobradinha. Então, o Nave Pro é a interface para o médico, quando eu posso ver todas as informações do paciente que estão destinadas para mim, então, que foi eu que solicitei, etc., e pode até ser compartilhado com a anuência do paciente, e tem todo esse lado do paciente. Só que,
cada vez agora que já está esse processo de transformação digital muito mais robusto, é a gente ir mais para frente ainda e entender, dentro da jornada, trazer essa medicina personalizada que a gente tem tanto falado para o usuário de fato, para todos os usuários, e fazer essa conexão. Então, um processo que é sempre instigador. Antes mesmo de você chegar lá, você já quer dar o próximo passo, acompanhando o mundo, mas não só acompanhando, estando à frente de tudo que está sendo feito no mundo. Tá? Então, acho que, de uma maneira geral, do que eu tenho visto, e para ser o mais simples, de uma forma simples, é isso, sabe? E o próximo passo agora é trabalhar e trazer a inovação radical e disruptiva cada vez mais para próximo. De livro, e a DASA fez isso muito bem, você trabalha ali 70% em inovação incremental, transformação digital, 20% em inovação radical e 10% em inovação disruptiva. E a gente está vendo agora que cada vez mais, chegando na transformação digital, onde a gente sempre quis chegar de forma robusta, a gente pode dar margem para cada vez mais os algoritmos e a tecnologia um pouco mais pesada embarcar nesse processo e a gente realmente construir uma plataforma que não tem como comparar, sabe? Quando a gente fala de mundo, é algo que está muito à frente. Muito legal, Vitor. Parabéns pelo trabalho. Realmente, quem vê de fora já sente muito a diferença da experiência, né, do usuário mesmo. E, Vitor, tá excelente o papo, olha, tá excepcional, mas precisamos finalizar, e para a gente finalizar nossa conversa aqui, eu tenho uma última pergunta. Quais seriam os seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa mudança no mercado de saúde hoje? Cara, boa pergunta. Eu acho que, assim, o plano que eu tenho ele está alinhado com o propósito, e eu acho que o propósito foi até respondido aqui: como eu levo saúde para todo mundo, né? Entrego a melhor qualidade de saúde. Eu acredito, de fato, que a inteligência artificial é a grande tecnologia protagonista por automatizar processos e ganhar eficiência, que a gente vai poder chegar mais próximo disso. Então, cada vez mais me especializar nesse assunto, não do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de gestão, porque no final das contas, não sou eu mais que vou fazer o código lá na ponta, mas eu preciso entender para a gente dar os direcionadores corretos. Se juntar e trazer para perto, como programa Jovens Inovadores, pessoas que você olha, em 5 minutos você entende, essa pessoa quer mudar, essa pessoa é louca o suficiente, e eu amo isso, que ela quer mudar o mundo. E eu preciso trazer mais para perto essas pessoas para que, não é impossível, mas para que esse grupo de pessoas próximo, com todo o incentivo que a gente tem, por exemplo, inclusive aqui na DASA, a gente possa, de fato, talvez não mudar o mundo, mas estar no caminho, sabe? Vitor Gadelha é Head de Inovação Médica em hospitais da DASA, membro do time de inovação aberta do Cubo Health DASA e professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também é founder e CEO da Medex VR, startup de realidade virtual para treinamento em saúde. Victor, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa excepcional. Obrigado, Eduardo, obrigado a todo mundo. Prazer estar com vocês.